A paz do Senhor, irmãos em Cristo. Meu nome é Renato Martins, venho nesse testemunho relatar as maravilhas que Deus fez em minha vida. Lembro-me que em 4 de junho de 1996 a minha vida tomou um novo rumo. Meu pai foi internado numa clínica de recuperação Gênesis em Rio Verde, Goiás, porque bebia muito. A partir desse acontecimento, fomos para a segunda igreja presbiteriana de Rio Verde. Eu tinha apenas 15 anos e me lembro que passamos muitas dificuldades. A nossa comida era arroz, ervilha e chuchu. A nossa carne era rodela de salame frito. De vez em quando a energia era cortada e quando não era energia era água. Mas sempre tinha um vizinho que deixava fazer um gato. Eu e meus dois irmãos Fabiano e Fernando lutávamos muito para fazer a despesa de casa. Naquela época tudo era mais difícil, porque o salário era baixo e ganhávamos pouco. Certo dia Deus sondou meu coração e Ele viu que eu estava na igreja por causa do meu pai e das irmãs bonitas que tinham na igreja. Meu irmão e minha irmã, não adianta você querer esconder de Deus as suas falhas e os seus pecados, porque Deus conhece o coração do homem. E Deus, conhecendo o meu coração, permitiu que eu passasse por provas. Foram 2 provações. A primeira, eu perdi o meu emprego. Trabalhava numa grande empresa que vendia carros na Ford, em Rio Verde. Se chamava Honorauto Veículos. E eles me mandaram embora com o pretexto que eu era de menor e não podia dirigir mobilete. Para a telefonista tesoureira foi um motivo de festa, porque já estava tudo planejado. Iria contratar o irmão da telefonista em meu lugar. Em Jeremias 17:5, assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Pensei que meus amigos iriam me ajudar, mas não me ajudaram. Então eu assinei o aviso prévio e logo corri atrás de outro serviço. E não consegui achar. O único serviço foi um depósito de gás. Trabalhei 1 semana no serviço, mas não aguentei, porque o serviço era muito pesado, carregar botijão de gás. Certo dia cheguei em casa e comecei a chorar. E fiz um propósito com Deus. Se Ele me restituísse o meu trabalho, eu iria entregar a minha vida a Jesus e o serviria. Passou alguns dias, o meu patrão Magno e a sua esposa questionou o gerente porque tinham me demitido por um motivo banal. E logo o meu patrão mandou me contratar de novo. E o Senhor Jesus me abençoou muito naquela empresa. Comprei celular. Naquela época só tinha celular quem tinha dinheiro ou era rico ou fazendeiro. Porque o celular era algo que tinha sido lançado naquela época, né? Não era todas as pessoas que podiam ter. E a segunda aprovação foi ficar doente. Em 1998, passei por uma enfermidade. Apareceu um caroço em meu pescoço, parecido com uma bola de bete. Fiquei internado no Hospital Regional de Rio Verde, Goiás, por 30 dias. Os médicos não descobriam qual era a causa da enfermidade. Tinha febre alta e custava baixar a febre. Então Deus enviou o Dr. Alessandro Martins marcar uma consulta com esse médico no mesmo hospital que eu estava internado. No mesmo dia, ele tirou o líquido com uma seringa, parecia uma água amarelada, e me deu alta, receitou um antibiótico, logo ganhei alta. Mas 1 semana depois, o caroço voltou. Consultei com o mesmo médico, e nessa segunda consulta o médico abriu e descobriu que era um nódulo, uma célula morta que se desenvolveu. Logo me disse que teria que passar por uma cirurgia, e logo mandou os papéis para o SUS e ganhei alta, porque tinha que aguardar a chamada. Certo dia meu pai sonhou, eu estava no hospital e o médico falou que eu iria ter que operar, mas ficaria R$7.000 a cirurgia. Mas depois Deus mostrou ao meu pai um centro cirúrgico e eu sendo operado, e os anjos do meu Senhor Jesus estavam em volta da mesa de cirurgia. E logo o médico ligou marcando a cirurgia. Era uma cirurgia de risco, porque envolvia veias no pescoço. Mas graças a Deus tudo deu certo. Ganhei alta e me recuperei. Devido a eu ficar sem trabalhar, minhas contas foram se acumulando da farmácia e foram vencendo. Dobrei os joelhos ao Senhor Jesus e orei. Pedi a solução. O meu patrão, tocado por Deus, me emprestou dinheiro para me pagar minhas dívidas. Logo fui diácono mais novo, eleito na igreja, apenas com 18 anos.
certos irmãos que eram diáconos nos humilhavam, porque eu e o Amâncio tínhamos uma condição financeira baixa, não tínhamos nem carro, nem moto e não tínhamos grandes salários, porque para o homem você vale o que você tem. Até as coisas que davam errado caíam sobre os meus ombros. E me lembro que sempre fui fiel nos dízimos com o Senhor. Depois de alguns anos fui relaxando em devolver. Trocou de pastor Paulo por Luiz Marcos. Esse novo pastor reuniu o conselho da igreja e resolveu excluir dos diáconos que não era dizimista. Havia 3 diáconos que não era dizimista. Como diz o ditado, a corda arrebenta sempre do lado mais fraco. E tiraram meu cargo na igreja. Depois de alguns meses mudei de ministério e fui para os Jovens Livres. Montamos a banda Domínio Santo. Nós evangelizamos a escola, fomos a algumas cidades próximas, Montevidéu, Acreúna, Goiânia. A primeira formação era meu amigo Diego, Netinho, Tiago, e depois mudou a formação. Entrou o Jorge e meu primo Tiago e Tagiane, a esposa dele. Logo, os meninos foram fazer faculdade e o meu primo mudou. E nós ficamos parados. Com o tempo fui me desanimando, esfriando. Em 2009 resolvi parar de ir na igreja. Afastei-me do Senhor, comecei a beber, mexer com mulheres e não me lembrar do Senhor mais. Comecei a compor músicas sertanejas para gravar e vender. Mas a palavra de Deus nos diz que não tem como servir a 2 senhores. Ou você serve a Jesus ou o nosso inimigo. Devido ao meu pecado, Deus se afastou de mim, porque o pecado faz separação de Deus. Certo dia fui para o rancho do meu tio Zélio no Rio Preto e me lembro que tinha bebido muito. E à noite eu estava dormindo, quando vieram 2 sombras que eram a sombra da morte. Tiraram minha alma do meu corpo e queriam levar para o inferno a minha alma. E levaram-me até a cama dos meus pais para me despedir deles. Mas Jesus Cristo não permitiu e me deu uma segunda chance, um grande livramento. E nesse testemunho venho denunciar o nosso inimigo para as pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Lúcifer e os demônios moravam no jardim do Éden e caminhavam no brilho das pedras preciosas do Monte Santo de Deus. Ezequiel 28:3. A sua função no reino de Deus era como querubim da guarda ungida estabelecida por Deus. A sua função era guardar a glória de Deus e conduzir os louvores dos anjos. 1/3 deles estavam sob o seu comando. E aconteceu que afastou da sua função de maior honra que um ser poderia ter. Um dia ele se viu nas pedras como espelho e percebeu que sobrepujava os outros anjos, talvez não o anjo Miguel ou Gabriel, em beleza, força, inteligência. Começava então a pensar como seria ser adorado como um Deus, e passou a desejar isso em seu coração. Do desejo passou o planejamento, e logo aconteceu a sua rebelião, quando percebeu que Deus estava para criar alguém semelhante a ele e por consequência superior a ele, e não conseguiu aceitar o fato e manifestou as suas verdadeiras intenções, os seus propósitos. Em Isaías 14:12, o que aconteceu com os anjos que estavam sob o seu comando? E eles os seguiram e também foram expulsos do paraíso, e formando juntos um império das trevas. Apocalipse 12:3 e 4. Como o inimigo encara o homem, o ser humano? O nosso inimigo encara-nos com raiva e ódio da raça humana e faz de tudo para destruí-la, pois ele inveja porque ele pensa que desviaria ser semelhante a Deus, ele que deveria ser semelhante a Deus e não um homem. Pedro 5:8. Quais são suas estratégias para destruir o homem? O seu objetivo maior é afastá-los de Deus e estimular a prática do mal e confundir as pessoas com um mundo de filosofia, pensamentos e religiões cheia de mentiras misturado com algumas verdades. Envia os seus mensageiros transvertidos para confundir aqueles que querem buscar a Deus e torna a mentira parecida com a verdade, induzindo o homem ao engano e a ficar longe de Deus.
e achando que está perto. Faz com que a mensagem de Jesus pareça uma tolice anacrônica. Tenta estimular o orgulho e a soberba, o egoísmo, a inimizade e o ódio dos homens. Trabalha arduamente com o seu requisito para enfraquecer as igrejas, lançando divisões, desânimos, críticas aos líderes, adultério, mágoas, friezas espirituais, avareza, falta de compromisso, e tenta destruir a vida dos pastores, principalmente com sexo, ingratidão e falta de tempo para Deus e o orgulho. E a tecnologia hoje tem sido algo que o inimigo tem trabalhado na vida das pessoas através do WhatsApp. Vários pastores têm se separado da sua esposa por causa do WhatsApp. Então é algo que pode ser usado como bênção e como maldição. Depende de você saber usar, irmão. E sobre o futuro, ele sabe que ele não pode vencer a Deus. E lhe resta pouco tempo para ir ao lago de fogo. Sua prisão será eterna. Eles trabalham com afinco para levarem o maior número possível de pessoas para o inferno. E Jesus, o Espírito Santo de Deus, diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureceis o vosso coração. Hebreus. Alguém tem maior amor de que este de dar a sua vida em favor de muitos? Amigos, João 15, 13. Depois de alguns meses, ainda bebendo mais pouco, certo dia estava no meu tio bebendo e vi o anjo do Senhor afastar-se de mim. Isso aconteceu no final de 2014. Meu irmão e minha irmã, não se afaste do Senhor Jesus, porque a consequência é desastrosa. Porque antes de aceitar Jesus, do lado do homem tem um anjo e do outro lado tem um demônio. O Espírito Santo de Deus o expulsa quando aceitamos Jesus. Mas eu me afastei dos caminhos do Senhor, né? Isso tive a minha consequência. Você não fica isento da consequência do pecado, que ela vem a consequência. Em Lucas 11, 26. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que o primeiro, e entrando ali, no último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Logo comecei a sentir na pele as retaliações do meu inimigo. Ele pisava na minha barriga. Teve dia que eu fiquei sem ar e vários demônios que me atormentavam. E a maioria deles não deixava eu dormir, eu não conseguia dormir. A maior mentira de Satanás é fazer com que as pessoas acreditem que ele não existe. Mas ele existe e é perigoso. E nesse testemunho quero relatar algo que aconteceu comigo. Eu estava em casa dormindo e de repente o Senhor permitiu que eu fosse arrebatado até o inferno. E eu pude ver o inimigo, né, Satanás, o próprio Satanás mesmo, com aquelas asas de morcego, aquela coisa mais feia. E ele segurou nos meus 2 braços e me sacudiu, falou que ele era Satanás e ele não estava contente, porque eu tenho pregado a palavra de Deus, tenho falado do amor de Deus, e ele não fica satisfeito, porque a gente pregamos a verdade, falamos do amor de Deus. E ele ali estava furioso comigo, e Deus permitiu que eu fosse lá para conhecer aquele lugar. Era uma sala escura, um lugar muito feio. Quero dizer para você, meu amigo que está ouvindo esse testemunho, que você não possa brincar de ser crente, porque o inimigo não brinca de ser inimigo, meu irmão. E certo dia resolvi voltar para a igreja, mas não é fácil. Um dia tinha bebido, no outro dia eu fui dar aula na casa de uma aluna, a irmã Andréia, do Avivamento Bíblico. Deus revelou que eu estava bebendo e afastado dos caminhos do Senhor. Mas ela me disse que eu estava voltando para a igreja. Em seguida, Deus usou o pastor Fábio e logo comecei a me consertar com o Senhor. Deus levantou o irmão Mauro, pastor Mauro, da Vila Borges, para orar por mim. E Deus revelou a ele que eu não estava louvando a Deus na igreja e não estava devolvendo o dízimo. Logo comecei a devolver os dízimos e Deus foi me abençoando, quitei as minhas dívidas atrasadas. Certo dia, o irmão Mauro disse para mim que Deus tinha me dado o dom da cura, da libertação e revelação. E eu falei: amém, irmão, eu tomo posse dessa bênção de Deus que Ele está me entregando. E eu tomo posse, glória a Deus. Certo dia, a minha prima Crene estava grávida, estourou a bolsa. E ela foi para Quirinópolis e não tinha UTI
para a criança recém-nascida, que o caso da criança tinha que ser uma clínica especial e não podia fazer o parto. Teve que levar para Goiânia, porque Rio Verde também não tinha um recurso. E nesse espaço de 3 dias, estava eu trabalhando e meu tio me ligou desesperado, dizendo para mim orar por ele. E nesse dia eu tinha de dar aula até as 22 horas. Fiquei naquela dúvida se eu iria ou não. Tocado pelo Espírito Santo de Deus, falei, vou orar. E fui à casa do meu tio. No caminho, pedi que o Senhor Jesus fosse à frente da situação, porque sabia que a minha função é orar, mas quem faz o milagre é o Senhor Jesus. Meu irmão e minha irmã, tem muita gente que pensa que é eles que fazem um milagre, mas não é, é o Senhor Jesus. Essa mão de carne minha e sua não pode fazer nada, é só o Senhor que pode fazer as coisas, só Ele. Toda honra, toda glória, todo poder pertence a Deus, e Deus não divide a glória dele com homem nenhum, irmão, amém? E chegando na casa do meu tio, ele começou a chorar e me contou que os médicos de Goiânia já tinham dado a criança como morta, porque já tinha saído todo o líquido da bolsa. Então falei em pensamento com Deus, Senhor, me trouxe aqui para orar, o Senhor falou que me deu o dom de cura, libertação e revelação, e eu tomei posse, meu Deus, dessas promessas que o Senhor me fez, através do teu servo, pastor Mauro. E então falei, tio, vamos orar? Eu orei, eu senti a unção de Deus muito grande sobre aquele lugar, a presença de Deus muito forte em minha vida, e despedi do meu tio e fui trabalhar. E algumas horas depois ele me ligou, mas não conseguiu falar comigo, porque eu estava dando uma aula e não escutei, tocando violão, não estava escutando. E depois de algumas horas eu retornei para ele, né? Eu vi a chamada e ele disse, deu certo, Deus abençoou, a criança está bem, nasceu, está viva, graças a Deus, e o Senhor ali foi glorificado, porque o Senhor fez um milagre, glória a Deus por isso. E o outro milagre foi um dia uma mulher, a mãe de um aluno meu, ela foi curada de AIDS. É uma doença que para a medicina não tem cura, mas para Jesus tem, porque Ele é o médico dos médicos. Orei por essa pessoa e essa mulher foi curada. Ela estava magra, usava droga, bebia, e hoje ela está saudável e engordou. Hoje ela está uma bênção para a glória de Deus. E o outro grande milagre que eu vi Jesus fazer foi a mãe do pastor Mauro. Ela foi curada, a irmã Olímpia tinha 15 anos de idade quando aconteceu esse acidente com ela. Um raio caiu próximo dela e ela viu um clarão. E depois as vistas dela se escureceu e os olhos dela ficavam piscando rápido toda vez que ela saísse na luz do sol, na claridade. E Jesus a curou. Hoje ela sai na claridade e não sente mais nada. Outro milagre foi uma criança do filho do meu aluno de violão. O filho dele chama-se Brian. Ele vivia doente e tinha dificuldade para falar. Fazia o tratamento com a fonoaudióloga para falar as palavras mais corretas. Mas Jesus o curou, glória a Deus. O pai dele tinha grandes gastos com farmácia e hoje já não tem mais. Ele aceitou Jesus, a família dele, e hoje ele está na igreja para a glória do nosso Senhor Jesus. Todos eles aceitaram Jesus para a glória de Deus. Certo dia questionei a Deus, porque as coisas não estavam dando certo. Perguntei por que estou passando por um deserto. Só tinha 3 camisetas, 4 calças e um sapato, tênis furado. Pedi que Deus falasse comigo. Peguei uma caixa cheia de papel e achei alguns folhetos de evangelização. E Jesus falou comigo: filho, talvez você já tenha passado ou esteja passando por um momento de sentimento de abandono ou de dor profunda na alma. Parece que ninguém pode compreender a sua dor. E como se tivesse abandonado você. As expectativas se frustraram e os sonhos se evaporaram. Parece não haver razão para continuar vivendo. O povo de Israel viveu um tempo no deserto, mesmo sendo muito amado por Deus. Tinha escolhido andar sozinho, afastar-se de Deus. E as consequências foram muito pesadas, desastrosas. Eles diziam: o Senhor nos abandonou.
Mas Deus não tinha esquecido deles. Ele jamais se esquecerá de você. Ele conhece você e traçou um plano maravilhoso para a sua vida. Você pode conhecer este caminho ao buscar a Deus, deixando-o guiar os seus passos. A Bíblia é a carta de amor que Ele deixou para você. Ele diz: eu nunca os deixarei, jamais os abandonarei. E Hebreus 13:5. No dia 18 de julho de 2016, eu já tinha projetado tudo que eu iria fazer. Naquela noite eu iria na casa do meu irmão, Fernando, digitar as músicas do CD que eu estou preparando. E o Espírito Santo me tocou para que ligasse para ele, para saber se ele tinha já chegado em sua residência. Mas conhecendo a Deus, Deus mudou tudo, né? Deus muda tudo, porque Ele é poderoso, Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer. Glória a Deus. Meu irmão falou que deixasse para outro dia, porque ele teria que limpar a casa. E o Espírito Santo me lembrou do convite que o pastor Edmilson tinha me feito para eu ir ao culto da Assembleia de Deus, porque viria um homem de Deus para pregar a palavra de Deus, o pastor Bruno, da Assembleia de Deus do Ministério El Shaddai, de Minas Gerais. Naquela noite Deus falou muito comigo e me disse que a minha história não acabaria ali. Muitos não entendem o meu chamado, muitas pessoas não dão nada por mim, olha para mim, não dão nada, mas eu um pouco me importo, porque eu sei que o meu Senhor, o meu Redentor vive e Ele está comigo. Em breve Ele vai se levantar para me abençoar, para me levantar para fazer essa grande obra que Ele tem na minha vida. Glória a Deus. E ao decorrer da pregação, esse pastor me chamou cada irmão que estava com enfermidade. Deus tinha revelado que tinha uma pessoa que estava sentindo dor nos rins e ninguém foi até a frente lá para ele orar. Aí o Espírito Santo de Deus me lembrou da minha dor que eu estava sentindo, as pontadas nos rins. Aí eu peguei e fui lá para frente, né? Eu fui lá para frente e o pastor Bruno orou por mim e saiu na mão dele as três pedras dos rins, saiu na mão dele, né? Jesus fez um grande milagre ali na minha vida, né? Não precisou de eu passar por cirurgia, porque Jesus é o médico dos médicos, meu irmão. E nesse testemunho, quero deixar aos irmãos que Jesus não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Ele cura, ele liberta, salva, transforma vidas. Nós que mudamos. Às vezes deixamos de buscar as coisas eternas e passamos a buscar as coisas terrenas, passageiras. Perdemos tempo julgando o nosso irmão, falando mal do nosso próximo, em vez de jejuarmos, pregarmos a palavra de Deus e ir ao monte orar, fazer algo para Deus, que é o mais importante. Meu irmão e minha irmã, quero deixar meus agradecimentos aqui a cada irmão que me abençoou para gravar esse testemunho, e várias pessoas que Deus tem tocado para abençoar, para mim gravar esse CD. E eu tenho certeza que a bênção do Senhor vai estar sobre a minha vida. E desejo a todos os irmãos que Deus possa estar abençoando a sua família e a cada um de vocês com esse testemunho. Amém. Glória a Deus.